que não tinha entendido por que ela tinha ido pro Bad Place, inclusive spoilers. Oi, eu sou a Sil, esse é o Spill the Beans e a gente vai falar sobre The Good Place como um todo daqui a pouco. Mas eu vou começar falando de algumas linhas filosóficas antes do vídeo da semana que vem. Mas antes de eu começar a falar, assinem o canal, sigam a gente, sigam as redes sociais, todos os links vão estar aqui embaixo. Joia? Então bora lá. The Good Place não é uma série sobre religião, por mais que tenha morte, inferno, céu, essas paradas. É uma série sobre filosofia, sobre moral e ética. E para escrever essa série, então, o Mike Schur, que é o criador, consultou filósofos atuais. Os consultados foram o Todd May e a Pamela Hieronymi. E eles deram vários depoimentos à imprensa explicando um pouco do que a gente encontra em The Good Place com relação à filosofia. Bom, vocês sabem, para quem já assistiu a série, que a Eleanor tem aulas de filosofia moral com o Shid para tentar aprender a ser uma pessoa melhor e merecer o seu lugar no céu. E o Shid começa a dar aulas para ela com Sócrates, Platão e Aristóteles, que é por onde quem estuda filosofia costuma mesmo começar. São os 3 filósofos gregos clássicos, que são os mais comuns de ser estudados, ainda que no Oriente Médio e na Ásia já tivesse outras linhas que ficaram bem populares depois também. A The Good Place tenta passar a filosofia de um jeito que seja fácil de entender. Então eles citam algumas linhas e entram com exemplos no enredo da série. O legal é que Platão costumava, para ensinar filosofia, ele costumava escrever diálogos em que Sócrates, ele era discípulo de Sócrates, então em que Sócrates era um personagem, então ele colocava o que ele queria ensinar nesses diálogos em conversas e dessa forma era muito mais fácil de passar para os seus alunos. E é isso que a gente vê na série também, não tem uma explicação técnica, teórica, a gente vê em exemplos, em coisas que os personagens estão passando. Então fica bem mais fácil da gente entender. Uma das linhas apresentadas na série é o existencialismo, que foi introduzido por Kierkegaard, mas vários outros filósofos estudaram essa teoria, né? Ela trata basicamente da liberdade, da existência humana e das escolhas humanas e responsabilidade por elas. Ela se popularizou com Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. E com o Albert Camus. Mais uma coisa que eu acho que explica bem as diferentes visões que se tem dentro do existencialismo foi, por exemplo, que o Vonnegut dizia que a gente tá na Terra pra sair cagando e é isso aí. Então, ninguém pode te convencer do contrário. Enquanto Sartre dizia, ok, mas você tem que assumir as suas cagadas. E o que a gente tem na série sobre existencialismo é uma crise existencial, que é você passa a pensar na sua existência como algo insignificante, então nada mais significa nada, e você passa a agir assim. Que é o que acontece com o Michael quando ele se dá conta da sua possível mortalidade, né? Que ele achava que era eterno, mas ele pode ser destruído. Então ele vira aquele jovenzão e vai na festa, leva a Janete. Então isso é o Michael passando por uma crise existencial. Uma outra linha que é apresentada, que essa é bem comum, assim, a gente vê falar em muitos lugares, é o utilitarismo do Jeremy Bentham e do John Stuart Mill, que é o quê? Você deve viver de forma que faça o bem para a maior parte das pessoas. E depois do utilitarismo, a gente tem a deontologia, que também é do Bentham, que diz que ok, mas há regras. Essas duas linhas são apresentadas no mesmo episódio, na mesma situação. Então o utilitarismo é apresentado com o dilema do bondinho, que é muito comum. O dilema do bondinho foi criado pela filósofa Philippa Foot. Então consiste em, para quem ainda não está familiarizado, você tá num bondinho que tá prestes a atropelar 5 pessoas. E você pode virar, mudar de trilho e você vai atropelar uma pessoa só. Então faria sentido no utilitarismo porque você vai estar fazendo bem para a maior quantidade de pessoas. E os personagens na série são literalmente colocados num bondinho, atropelam pessoas, enfim, é bem sangrento, inclusive.
E logo em seguida, o Michael leva o Shid a um outro exemplo, que no caso é o da deontologia, que é, ok, nós temos aqui 3 pacientes que precisam de transplantes e vão sobreviver se receber. Então, ok, matar uma pessoa saudável pra tirar os órgãos dela. Não, né? Então, tipo, ok, fazer o bem para a maioria, mas a regra, você não pode desbundar e fazer de qualquer jeito. O que permeia bastante a série é a moral, que foi bastante estudada por Kant. E um bom exemplo que a gente tem nesse caso é da Tahani, que não tinha entendido por que ela tinha ido pro Bad Place, inclusive spoilers, sendo que ela era tão filantropa. Só que o que acontece é que não existia a boa vontade. Ela fazia isso por si mesma, não pelos outros, né? Então tem essa parada dos fins justificam os meios, mas a moral diz que não é bem assim. Os meios importam, sim. E um outro exemplo bacana é o contrário, que no caso é o particular... Não é bem o contrário, é o particularismo moral do Jonathan Demme, que diz, ok, moral, mas depende. Então, no caso, como a série mostra isso, é quando o Shid, que é uma pessoa que não mente, porque mentir não é moral, precisa mentir e se fazer passar por um demônio pra conseguir sair do Bad Place. Então, tipo, nessa situação específica, a Eleanor convence o Shid de que sim, é preciso mentir e tá tudo bem. Então é isso, esses são alguns dos exemplos de filósofos e linhas que a gente pode achar em The Good Place. A próxima temporada e última estreia no dia 26 de setembro, então a gente tem esse vídeo hoje, na semana que vem a gente tem mais um e depois vocês assistem a temporada final. Então voltem com comentários, sigam a gente nas redes sociais, vocês já sabem, e é isso aí.